Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nós fizemos um vídeo recentemente sobre os documentos da CIA que foram liberados a respeito do período Geisel, em que supostamente ele teria autorizado a execução de opositores ao regime militar que vigorou no Brasil até 1985. Antes de começar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Serviços de inteligência, de informações, né, serviços de repressão, eles são incontroláveis no mundo todo, tá, gente? Eu vou contar algumas histórias para vocês. Por exemplo, em 1977, em Israel, a Leah Rabin, que é a esposa do Isaac Rabin, que foi assassinada, ela tinha uma conta, porque ele era embaixador, né? Só que ele teria que ter encerrado essa conta. Ele foi embaixador nos Estados Unidos, acabou não encerrando a conta, ficou lá nos Estados Unidos, era uma conta de coisa de $20 mil, uma coisa assim. Perto dos escândalos brasileiros é uma ninharia. Mas essa conta veio a público e prejudicou muito a carreira do Isaac Rabin. Quem vazou isso daí, provavelmente, foram os próprios serviços de inteligência israelenses. Tá? Não existe prova, mas se especula que deveriam ter sido eles. Isso foi em Israel. Vamos colocar nos Estados Unidos. Não houve nenhum presidente americano até hoje que conseguiu controlar a CIA. Embora a CIA tenha feito um presidente dos Estados Unidos. Fez o George Bush pai, ele foi diretor da CIA, depois foi presidente. Aliás, é uma coisa engraçada, gente, isso o Hélio Gaspari coloca muito no livro dele, né? Nos Estados Unidos, os serviços secretos fizeram um presidente, que foi o Bush. Na Rússia, fizeram um também, que foi Yuri Andropov, ele foi diretor do KGB. No Brasil, fizeram dois, que foi o presidente Médici e o presidente Figueiredo. Ambos foram diretores do SNI. Isso é uma coisa interessante para ver quanto os órgãos de informação eles tinham força política no Brasil há uns 40 anos atrás. Mas retornando ao nosso assunto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muito difícil você controlar esses órgãos. Eles são um Estado dentro do Estado, eles têm vida própria. Tá? Há quem diga que provavelmente o Joseph Stalin, tá, foi assassinado pela KGB, que ele teria sido envenenado na época não era KGB, é NKVD. Há quem diga isso, não existem provas, mas eu não duvido que isso seja possível. Porque eu estou dizendo todas essas coisas, o que eu quero dizer é que muito provavelmente, com uma razoável dose de certeza, o presidente Geisel não tinha controle sobre os órgãos de inteligência, de informações, que nome quer que vocês queiram aí, ok? Esses órgãos no mundo inteiro têm diversos nomes, né? Intelligence, no Brasil informação, inteligência. Então tem um pessoal que para condenar a autenticidade do documento está dizendo o seguinte, que o CIE mudou de nome e naquela época, em 1974, ele usaria outro nome, e o documento seria falso por isso. Eu não acredito. Por quê? Porque para os americanos que fizeram a tradução, provavelmente informação e inteligência seria a mesma coisa, eles traduziriam como intelligence. Então se for por esse ponto, gente, esse argumento aí eu não acho válido. Eu coloco em dúvida a autenticidade do documento por outras coisas que eu vou explicitar no vídeo de hoje. Mas essa não, eles traduziriam como intelligence em qualquer que fosse a denominação que nós dessemos aqui no Brasil. Suposto, eu acho que nós já colocamos assim um painel de como operam alguns órgãos de inteligência ao redor do mundo. Vamos dar uma olhada agora na abordagem que alguns órgãos de imprensa tiveram com relação à divulgação desse documento. Acompanhe aqui conosco. Bom, aí vocês veem o portal do Globo, né? Então, onde eles publicaram a notícia aí, só que tem a tarja ali. Essa matéria não aceita mais comentários. É engraçado isso, porque quando os comentários são favoráveis, eles deixam lá listas enormes. Isso aconteceu aqui, eu já relatei para vocês, naquele caso do jornalista Rodrigo Bocardi com relação às bandeiras que foram colocadas numa ponte em São Paulo. O link do nosso vídeo vai ficar aqui embaixo, quem quiser olha lá depois, tá? A Globo é useira e vezeira em fazer isso, você não pode replicar com ela. Agora, esse pessoal está começando a perder a luta pela notícia, gente, porque na era das redes sociais, tá? O leitor quer interagir, esse pessoal está perdendo o bonde. Bom, então vocês viram o posicionamento da imprensa. É um posicionamento meio complicado, né? Porque a gente não pode opinar. Aliás, o painel G1 ele é interessante, não é a primeira vez que acontece isso. Quando houve aqui aquele caso das bandeiras que foram colocadas numa ponte em São Paulo, que o jornalista Rodrigo Bocardi reclamou, nós fizemos um vídeo no canal, todo mundo foi lá e escreveu, a Globo fechou para comentários. Então,
Uma coisa meio esquisita, né? Você ser um portal de imprensa e não poder interagir com o seu assinante. Eu acho isso uma coisa já meio complicado. Mas enfim, né? Já mostra bem que existe uma certa tendência aí. Mas vamos prosseguir na nossa análise desse fato. Aí vocês veem como era o padrão de divulgação da CIA. Eles pegavam o documento original, colocavam tarja naquilo que não queria ser divulgado, né? Tiravam a cópia e disponibilizavam para o público. Isso que teria que aparecer, o documento original da época, né, com os registros dessa reunião. Mas não foi isso que veio a público. Transcreveram o documento, tá, para o computador, digitaram o documento, não digitalizaram, digitaram, ou seja, quem digitou pode ter colocado qualquer coisa ali. Então, nós começamos a questionar o documento, principalmente em função disso. Eu quero ver o documento original, pessoal. Bom, gente, vocês viram aí o método tradicional de divulgação da CIA, que é um método que confere uma certa credibilidade ao documento, e o que foi feito atualmente, ou seja, está muito telefone sem fio, como eu já falei no nosso primeiro vídeo. Né? Isso tem que ser melhor explicado. Parece que o Itamaraty já está pedindo explicações para o governo americano. A conferir, e vamos cobrar. Outra coisa importante que eu tô achando interessantíssimo é o seguinte: toda a nossa imprensa, e principalmente, né, o pessoal que fez oposição ao regime militar, teceu loas a esse documento aí como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Agora, nós temos que lembrar o seguinte: muita coisa ainda está para ser divulgada. Tá? Pode ser que apareça no futuro documentos atestando a colaboração de lideranças sindicais naquele período, tá, com os órgãos da repressão. Não é difícil que isso aconteça. Por quê? Porque os órgãos de repressão se infiltraram em diversos setores da sociedade. Não é difícil que tenham se infiltrado nos sindicatos também. Aí fica a pergunta: vai ter a mesma credibilidade? Se aparecer que alguma liderança sindical famosa no Brasil colaborou com a repressão, nós vamos dar a mesma credibilidade da CIA? Ou documentos da CIA só valem quando é para condenar os militares? É isso que nós temos que ver, gente, porque vai aparecer. Não adianta a gente querer achar que não, ninguém sabe o que vem por aí. Por que eu estou falando tudo isso? Vão aparecer documentos comprovando a colaboração da imprensa, redes de televisão, grandes jornais. Tem um jornal muito grande aqui no estado de São Paulo, eu não vou citar o nome dele, vocês procurem aí na internet, mas ele fornecia caminhões para os órgãos de repressão fazerem campana contra movimentos guerrilheiros esquerdistas nas ruas de São Paulo. É um jornal de grande circulação, um jornal famoso, hoje alinhado para a esquerda, não preciso dizer o nome dele. Um belo dia vai aparecer a colaboração desses jornais, das grandes redes de televisão. Como é que vai ficar? Aí nós vamos dizer que da CIA não está valendo? Eu acho engraçado isso, porque até ontem a CIA era o grande Satã, né? E agora, de uns dias para cá, não, a CIA não erra. Eu acho que a gente tem que começar a olhar isso aí, gente, com uma certa parcimônia. Né? Tem que primeiro analisar, vem cá, esses documentos são reais? Porque está muito nebuloso ainda, não tem grande consistência. Mas enfim, tem que ser olhado tudo isso. Então, nós temos que começar a olhar, gente, a abordagem da imprensa. Por que eu falo isso? Todos os dias eu vejo na televisão a cobrança com relação ao assassinato da vereadora Marielle. Eu acho certo todo dia. Estamos há 60 dias e não apareceu ainda. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Se a senhora Marielle fosse um político de direita, alinhado com valores da direita, e mesmo que ela estivesse investigando milícias, né, como a Marielle estava, tá, ligado a movimentos mais sociais das favelas, mas fosse de direita, será que haveria essa cobrança? Eu queria saber isso. Né? Ninguém aqui está dizendo que não deva ser investigado, tem que ser investigado, mas eu queria saber isso. Será que a imprensa agiria com a mesma assertividade, com a mesma até virulência como ela tem agido? Eu não sei, gente. Eu não sei. Porque não é só político de esquerda que morre, político de direita morre também. E investigação vale para todo mundo. Né? Busca essa cobrança aí dos órgãos policiais vale para todo mundo. Por que eu estou querendo colocar tudo isso? Porque nós estamos chegando num ponto aí, acho que nós chegamos num ponto no Brasil que a imprensa ela se alinhou de um lado,
né? Ela é ideológica hoje, coisa que não pode ser de jeito nenhum, e ela deixou completamente, né, a busca dos fatos. O que se quer é pregar uma ideologia, é isso que eu tenho observado. Né? Dá raiva, você liga a televisão, não é possível, porque querem te vender um peixe daquele jeito. Tem que ser daquela maneira, e não dá, gente, não tem condições. Eu acho que esse caso da CIA foi emblemático, foi escandaloso a respeito disso. Eu torno a dizer aqui, a CIA, ela não espionava apenas a direita, ela espionava a esquerda também. Vai aparecer muita coisa. Gente, eu preciso contar algumas coisas para vocês. Quando acabou a Alemanha Oriental, né, nos anos 90 aí, que a Stasi, que era a polícia política, ruiu e começou a aparecer os depoimentos da Stasi, a carreira de muita gente boa acabou, porque se descobriu que a pessoa colaborou com a Stasi. Não tinha muita saída, mas se descobriu que ela colaborou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ainda vão aparecer documentos da vida de muita gente, tá? E vai ficar complicado explicar depois que focinho de porco não era tomada. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Como vocês sabem, o canal Arte da Guerra é um canal alinhado com os interesses brasileiros, tá? Interesses brasileiros, não interesses ideológicos de quem quer que seja que quer vender aí o seu peixe aí no sentido de formatar a nossa cabeça. Nós temos um interesse coligado com os anseios da sociedade. Então eu me sinto na obrigação de dizer o seguinte. Outro dia eu vi uma brincadeira besta aí na internet, né, no WhatsApp, dessas que circulam milhões. Coisa séria vocês não espalham, mas essas porcarias aí todo mundo joga no ar, né? Mas é a respeito do seguinte, não, porque o coreano lá, o Kim Jong-il, devia jogar uma bomba em Brasília, porque não sei o quê. Eu fico bobo de ver o pouco apreço que nós temos pelo nosso país, nossa capital. Tá? Mesmo nossos políticos, gente, porque essas pessoas estão lá porque nós votamos neles. São as escolhas que nós fizemos, se certo ou errado. Tem gente que vem dizer aqui, porque não tem escolha, porque faz isso, faz aquilo, mas essas lideranças, elas já começam a se dar bem nas bases. Então nós temos a nossa responsabilidade. O que eu me questiono é o nosso amor próprio, que é mínimo, mesmo que como brincadeira nós aceitamos que outro país jogasse uma bomba na nossa capital. Eu acho inconcebível, eu não falo essas coisas, bobagens, nem por brincadeira, gente. Isso é uma sandice enorme. Nós temos que ter um pouquinho mais de amor a esse país, porque se você não tiver amor, se você não tiver carinho, se você não tiver consideração pelo lugar onde você nasceu, por aquilo que foi te ensinado, pela língua que você fala, você não vai chegar em lugar nenhum, meu amigo. Você renega as suas próprias raízes, você está renegando coisas que são a sua própria essência. Tá? Então vamos pensar um pouco mais nisso, vamos ensinar um pouco mais de amor, tá, a esse país, para a geração que está vindo aí, dizer para ele, meu filho, você tem que amar o seu país, tá? Você tem que prezar isso daqui, você tem que procurar melhorá-lo, porque já tem gente demais pregando divisões, meus amigos. Não vai ser esse canal que vai partir por esse caminho. Ok? Então, esse foi o nosso recado de hoje, pessoal. Vamos sempre reforçando aqui, tá? A nossa tríade, que é responsabilidade, compromisso e fé nesse país e nessa gente maravilhosa. Até o próximo vídeo.